O primeiro videocassete, o Ampex VRS-1000, lançado em 1956, foi uma verdadeira revolução na tecnologia do cinema. Diferente dos dispositivos compactos que temos hoje, esse videocassete era enorme e foi feito principalmente para estúdios de televisão, não para uso doméstico. Na verdade, ele pesava mais de 550 quilos e precisava de uma instalação especial, o que o tornava uma verdadeira maravilha da engenharia da época. A introdução do VRS-1000 marcou o início da era da gravação em vídeo, mudando para sempre a forma como consumimos mídia. Antes dessa inovação, capturar vídeos ao vivo era muito mais difícil e limitado. Com o Ampex VRS-1000, o vídeo se tornou acessível, abrindo caminho para futuros dispositivos e a explosão do entretenimento em casa que desfrutamos hoje. Imagine um mundo sem filmes ou shows gravados. É difícil imaginar, não é? É impressionante como uma única invenção pode mudar toda uma indústria. Você já ouviu falar da quimioluminescência no sushi ramen? Essa técnica incrível cria um efeito de brilho, transformando uma comida comum em uma obra de arte culinária iluminada. A quimioluminescência, assim como as pulseiras luminosas, usa líquidos fluorescentes para iluminar pratos como o ramen. Quando o chefe prepara sua porção de ramen, ele adiciona ingredientes especiais que ativam esse brilho, tornando o prato não apenas saboroso, mas também visualmente impressionante. Imagine saborear seu prato favorito de macarrão, que brilha e reluz, adicionando um elemento interessante ao seu almoço. O uso de elementos luminosos na comida não é apenas estética, isso também aumenta o apetite geral pelo prato, tornando-o uma escolha popular em restaurantes badalados. Nós, como clientes, muitas vezes comemos não apenas para saciar a fome, mas também para desfrutar e nos surpreender. Então, da próxima vez que você saborear um sushi ramen com esse brilho mágico, lembre-se de que a ciência e a arte se uniram para lhe oferecer algo realmente especial. Quem diria que comer ramen poderia ser tão divertido? Fatos surpreendentes sobre a antiga pasta de dente. Civilizações antigas tinham ideias estranhas sobre higiene dental. Em vez de pastas refrescantes como as que usamos hoje, eles usavam materiais abrasivos, como ossos moídos, conchas de ostras e até cinzas para limpar os dentes. Embora esses ingredientes rústicos removessem restos de comida e placa, dificilmente deixavam o hálito fresco. Você consegue imaginar como era? Pense em alguém usando uma pasta de dente feita de restos queimados ou de criaturas marinhas moídas. Ao contrário dos sabores suaves e doces que gostamos hoje, essas primeiras alternativas de pasta de dente provavelmente deixavam a desejar em sabor e cheiro. Felizmente, a ciência moderna nos permitiu desenvolver produtos dentais suaves e eficazes, que não apenas limpam, mas também deixam o hálito fresco e agradável. O quanto avançamos em busca de um sorriso brilhante. Acredite ou não, um homem se proclamou imperador. Em 1859, uma figura única chamada Joshua Abraham Norton causou alvoroço em São Francisco ao se declarar imperador dos Estados Unidos. Apesar de não ter poder oficial, Norton rapidamente se tornou o favorito da cidade. Ele andava pelas ruas em um luxuoso uniforme militar, entretendo os moradores com suas excentricidades e comportamento majestoso. As pessoas frequentemente o apoiavam com gentilezas, oferecendo comida ou doações. Para fortalecer seu império, Norton até criou sua própria moeda, que alguns comerciantes aceitavam como pagamento. Sua personalidade carismática e dedicação ao título autoproclamado o tornaram uma celebridade local, despertando tanto simpatia quanto curiosidade. Norton defendia várias iniciativas, incluindo a construção de uma ponte entre São Francisco e Oakland, que foi realizada muitos anos depois, na forma da ponte Golden Gate. Seu legado vive, lembrando-nos do poder da imaginação e do espírito comunitário. Será que o sonho excêntrico de um homem pode realmente mudar a história? Descubra como as aves se comunicam durante a migração. A comunicação eficaz é essencial para a sobrevivência de algumas espécies, especialmente quando viajam em grandes bandos. Imagine milhares de aves voando juntas pelos céus, rumo a lugares quentes. Essas aves usam diferentes sons e sinais para se manterem coordenadas e evitarem colisões. Por exemplo, espécies como gansos e grow dependem de vocalizações para manter a unidade do grupo e seguir a rota correta. Os sons que produzem ajudam-nas não só a se comunicarem entre si, mas também a alertar sobre perigos, como predadores ou condições climáticas adversas. É incrível que cada espécie tenha seus sons únicos,
que têm significados específicos, ajudando-as a se moverem em harmonia. Voando milhares de milhas, essas aves mostram a importância do trabalho em equipe e da comunicação no mundo animal. Sem esses sinais, suas longas migrações poderiam se tornar caóticas e perigosas. Portanto, da próxima vez que você ver um bando de aves no céu, lembre-se da complexa comunicação que as une nessa jornada incrível. Difícil de acreditar, mas as plantas um dia se reproduziam por esporos. Durante cerca de 150 milhões de anos, as plantas primitivas eram muito diferentes das que conhecemos hoje. Segundo os fósseis, essas plantas antigas se pareciam com musgos modernos e não tinham sementes. Em vez disso, usavam esporos unicelulares para se reproduzir, espalhando essas pequenas unidades pelo ambiente. Esse método permitiu que prosperassem em diversas condições ao longo de milhões de anos. Imagine uma paisagem verde cheia de plantas que produzem esporos, em vez de árvores e arbustos floridos. Com o tempo, a evolução das sementes multicelulares mudou tudo, abrindo caminho para plantas mais complexas. Essa transição não só ajudou as plantas a sobreviver em climas variados, mas também levou à incrível diversidade de vida vegetal que vemos hoje. Não é surpreendente como esses pequenos esporos desempenharam um papel importante na formação do nosso mundo. É verdade que a Jamaica foi pioneira no reggae e na velocidade nas corridas. Esta vibrante ilha caribenha é famosa não apenas por suas praias deslumbrantes e florestas tropicais, mas também por sua profunda influência cultural. A Jamaica é o berço da música reggae, um gênero que combina ritmos ricos, melodias emocionantes e mensagens sociais poderosas, com Bob Marley sendo sua figura mais icônica. Suas músicas atemporais, como No Woman No Cry e One Love, abordam temas de amor, unidade e resiliência, ressoando com públicos ao redor do mundo e inspirando uma geração de artistas. Mas a influência da Jamaica não para na música. A ilha também é lar de Usain Bolt, celebrado como o homem mais rápido do mundo e uma estrela das corridas. Sua velocidade incomparável lhe rendeu várias medalhas de ouro olímpicas e um impressionante recorde mundial de 9,58 segundos nos 100 metros, um feito que deixou os espectadores maravilhados. Juntas, as legados das canções emocionantes de Marley e da habilidade atlética de Bolt ilustram as notáveis contribuições da Jamaica ao entretenimento e ao esporte. Na próxima vez que você balançar ao som de um reggae ou assistir a uma corrida emocionante, lembre-se dos talentos incríveis que nasceram desta pequena, mas poderosa ilha. Você sabia que os focas têm uma posição secreta e confortável? Quando querem se sentir seguras, elas costumam deitar de costas com as nadadeiras para cima. Essa posição única ajuda a regular a temperatura do corpo e a manter as extremidades secas. Pode parecer engraçado, mas esse comportamento é bem prático. Ao expor sua pele fina ao ar, as focas conseguem se refrescar quando está muito quente. Ao mesmo tempo, essa posição protege suas barrigas vulneráveis de predadores que podem estar na água. As focas são ótimas nadadoras, mas também precisam encontrar maneiras de ficar confortáveis em terra. Quando você vê uma foca descansando, lembre-se de que ela não está apenas relaxando, está usando uma estratégia inteligente para sobreviver. Na próxima vez que você a ver na praia ou em documentários, reserve um momento para apreciar suas maneiras geniais de se adaptar e sobreviver em seu ambiente. Você sabia que os chimpanzés riem quando são cossegados? Esse comportamento brincalhão mostra o quão próximos estamos dos nossos primatas. Pesquisas indicam que, quando são cossegados, os chimpanzés emitem sons alegres, semelhantes ao riso de crianças. Esse fenômeno incrível nos lembra que o riso não é apenas uma característica humana. Essa expressão de alegria é encontrada em várias espécies, destacando a profunda conexão emocional no mundo animal. Os chimpanzés usam o riso para fortalecer os laços sociais, o que aumenta a amizade em suas comunidades. Quando eles se envolvem em atividades brincalhonas, como cócegas, isso promove confiança e cooperação entre os indivíduos. Essas interações encantadoras nos dão uma visão das raízes evolutivas do riso, sugerindo que ele pode ter desempenhado um papel importante na sobrevivência de nossos ancestrais. Imagine como deve ser divertido fazer cócegas em um chimpanzé e ouvir seu riso contagiante. Não é incrível saber que temos características tão maravilhosas em comum com nossos primatas? É verdade que o mel pode fazer mal às crianças? Sim, pode. Isso está relacionado ao chamado síndrome do bebê flácido,
uma condição séria que pode ocorrer se bebês com menos de 1 ano consumirem mel. O mel pode parecer inofensivo e até natural, mas pode conter pequenas esporas de bactérias que produzem uma toxina perigosa chamada botulismo. Quando as crianças comem mel, seu sistema digestivo imaturo pode não lidar bem com essas esporas, resultando em fraqueza muscular e paralisia. Imagine como é assustador para os pais verem seu filho não conseguir segurar a cabeça ou mover os membros. É por isso que os especialistas em saúde recomendam fortemente que não se dê mel a bebês. É importante esperar até que eles completem 1 ano para protegê-los desse perigo oculto. Sempre coloque a saúde do seu pequeno em primeiro lugar, evitando o mel durante o primeiro ano. Quais alternativas seguras você pode oferecer ao seu filho em vez disso? Você sabia que os touros não ficam bravos com a cor vermelha? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cor vermelha da capa do matador não provoca o touro durante uma tourada. Na verdade, é o movimento da capa que realmente agita o touro. Os touros são daltônicos em relação ao vermelho, o que significa que não veem essa cor vibrante de forma diferente de um tom de verde ou azul. O que desencadeia seu comportamento agressivo é a maneira como o matador agita a capa, que imita um desafio. Tudo se resume à energia e ao movimento. O touro reage aos movimentos rápidos e ágeis, e não à cor em si. Essa ideia errada fez com que muitos associassem a cor vermelha à emoção e ao perigo das touradas. Mas é a dança habilidosa e a estratégia do matador que capturam a atenção do touro. Na verdade, as capas são frequentemente vermelhas para esconder as manchas de sangue das lutas, tornando-as menos visíveis. Portanto, sempre que você pensar em uma tourada, lembre-se, tudo se trata da ação, não apenas da cor. Você já pensou nas loucas necessidades energéticas do seu cérebro? É impressionante, mas o cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo representando apenas 2% do peso total. Essa alta demanda por energia mostra o quão ativo é o seu cérebro, que está constantemente processando pensamentos, memórias e sensações, mesmo quando você está descansando. Imagine tentar manter um motor potente, funcionando com tão pouco combustível. É exatamente isso que o seu cérebro faz. Os neurônios, as células do cérebro, estão sempre se comunicando, enviando sinais que controlam tudo, desde os batimentos cardíacos até as emoções. Esses processos exigem uma quantidade significativa de glicose e oxigênio, por isso, uma alimentação saudável é crucial para o funcionamento do cérebro. Alimentos ricos em ácidos graxos, ômega 3, antioxidantes e vitaminas podem ajudar a manter as funções cognitivas. Portanto, da próxima vez que você se sentir cansado ou com a mente turva, pense em quanta energia seu cérebro usa e tente alimentá-lo com os nutrientes adequados. É incrível como uma parte tão pequena de nós consome tanta energia. Você já se perguntou por que as belugas cantam? Esses incríveis mamíferos marinhos são conhecidos como canários do mar, por causa de seus sons únicos e expressivos. As belugas têm habilidades vocais impressionantes, que incluem estalos, assobios e até melodias complexas. Seus sons podem se espalhar por longas distâncias debaixo d'água, tornando-as uma das espécies mais comunicativas do oceano. O alcance vocal das belugas as ajuda a se comunicar, se orientar em ambientes gelados e até expressar emoções. Na verdade, pesquisadores acreditam que essas vocalizações desempenham um papel crucial na conexão social entre grupos. Mas não é apenas conversa. Esses sons também podem funcionar como ferramentas de ecolocalização, ajudando as belugas a encontrar comida e evitar obstáculos em seus habitats frios do Ártico e Subártico. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas criaturas encantadoras, lembre-se de que suas canções não são apenas barulho, elas são essenciais para sua sobrevivência e estrutura social. Não é incrível como esses sons conectam o mundo subaquático? Você sabia que o primeiro computador surgiu em 1947? Essa invenção incrível deu início à era digital, mudando nossas vidas, trabalho e comunicação. Criado por engenheiros da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC, Integrador Numérico Eletrônico e Computador, foi uma conquista revolucionária, pesando quase 30 toneladas e ocupando um espaço do tamanho de uma casa pequena. Diferente dos computadores modernos que cabem no bolso, o ENIAC usava milhares de válvulas eletrônicas e precisava de uma equipe de operadores para funcionar. Ele foi principalmente projetado para cálculos complexos relacionados a tabelas de artilharia para o exército dos Secrom. Durante a Segunda Guerra Mundial,
O sucesso do ENIAC abriu caminho para o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais, preparando o terreno para tudo, desde computadores pessoais até smartphones. Quais novas inovações as próximas décadas trarão para essa área em constante evolução? Quando as máquinas de gelo apareceram nos hotéis? Na década de 1950, a rede Holiday Inn surpreendeu a todos ao apresentar uma nova ideia: instalar máquinas de gelo em seus hotéis. Esse serviço simples, mas bem pensado, rapidamente os destacou entre outros estabelecimentos. Os hóspedes adoravam ter fácil acesso ao gelo, seja para refrescar bebidas ou preparar um lanche rápido. Com o aumento do número de viajantes em busca de conforto, outros hotéis logo seguiram seu exemplo e adotaram essa prática. As máquinas de gelo se tornaram comuns em hotéis em todos os Estados Unidos, transformando a experiência dos hóspedes. Hoje, as máquinas de gelo podem ser encontradas em quase todos os hotéis, atendendo tanto turistas quanto viajantes a negócios. Esse pequeno elemento gelado se tornou parte essencial do serviço hoteleiro moderno, mostrando como uma ideia inovadora pode levar a mudanças significativas na indústria. Você já parou para pensar na história dessas máquinas de gelo da próxima vez que for encher seu copo? Difícil de acreditar, mas os ovos de avestruz são enormes. Esses ovos incríveis são os maiores entre todas as aves, com um diâmetro de cerca de 15 centímetros e pesando mais de 1,5 kg. Imagine como é levantar um desses ovos gigantes. Ele pode ser mais pesado que um cachorro pequeno. Curiosamente, um ovo de avestruz equivale a cerca de 24 ovos de galinha, tornando-se uma adição incomum a qualquer cozinha. Eles não são apenas grandes, mas também têm uma casca incrivelmente grossa, com cerca de 2 cm, que ajuda a proteger o filhote em desenvolvimento dentro, com uma cor cremosa semelhante à do ovo de galinha, mas em uma escala muito maior. Os ovos de avestruz podem ser um espetáculo único no café da manhã. Essas criaturas incríveis botam apenas alguns ovos por temporada, mostrando seu cuidado com a prole. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo de galinha, pense no colossal ovo de avestruz e em quantos ovos de galinha caberiam dentro. Porque a inspiração vem no banho. Surpreendentemente, momentos de inspiração frequentemente surgem enquanto você lava o cabelo ou enxágua o shampoo. Quando você entra debaixo da água morna, seu corpo relaxa, o que ajuda a liberar uma substância química chamada dopamina. A dopamina é às vezes chamada de hormônio da felicidade, pois não só melhora o humor, mas também estimula a criatividade. Enquanto você está ocupado lavando os cabelos, sua mente pode vagar livremente, sem distrações. Esse estado relaxado pode levar ao surgimento de novas ideias e soluções, tornando o seu banho um ótimo lugar para pensar criativamente. Não é à toa que muitos pensadores e artistas famosos, como Arquimedes ou Steve Jobs, encontraram suas melhores ideias no banho. Então, da próxima vez que você estiver lá, não apenas aproveite a água relaxante, veja isso como uma sessão de brainstorming pessoal. Quem sabe quais ideias brilhantes podem surgir durante o seu próximo banho. Você não vai acreditar no que é o Túnel de Eupalinos, uma incrível conquista da engenharia antiga, com mais de 4.000 anos. Ele está localizado na bela ilha grega de Samos e se estende por impressionantes 1.036 metros. Construído durante o governo de Polícrates, seu principal objetivo era transportar água de uma fonte nas montanhas para a cidade, garantindo recursos vitais para seus habitantes. É surpreendente que essa obra-prima subterrânea tenha sido construída com ferramentas simples, mas eficazes, mostrando a engenhosidade dos antigos construtores. Eles usaram técnicas notáveis, cavando de ambas as extremidades do túnel ao mesmo tempo, uma abordagem arriscada que no final levou ao encontro bem-sucedido de seus esforços no meio. O Túnel de Eupalinos não é apenas um aqueduto, ele reflete um profundo entendimento de geologia e engenharia que existia muito antes do surgimento das tecnologias modernas. Não é incrível como uma estrutura tão antiga ainda pode causar admiração? Prepare-se para se surpreender com o número de pessoas que roncam. Cerca de 37 milhões de adultos americanos sofrem com ronco regular, um problema bastante comum que afeta a qualidade do sono em todo o país. Embora o ronco possa parecer um barulho inofensivo, ele pode ser um sinal de apneia do sono ou outros problemas de saúde, prejudicando não apenas o sono do roncador, mas também de seu parceiro. Vários fatores influenciam esse fenômeno, incluindo obesidade, consumo de álcool e congestão nasal. Curiosamente, tanto homens quanto mulheres roncam, embora os homens façam isso com mais frequência.
A boa notícia é que existem várias soluções, desde mudanças no estilo de vida, como o controle de peso, até intervenções médicas como aparelhos CPAP ou cirurgias. Portanto, se você ou alguém que você conhece se encaixa nesse impressionante número, talvez seja a hora de considerar ajuda para uma melhor noite de sono. É difícil de acreditar, mas os macacos narigudos nadam para sobreviver. Essas criaturas incríveis, conhecidas por seus longos narizes, são não apenas estranhas de se ver, mas também excelentes nadadores. Habitantes dos manguezais de Bornéu, eles mergulham na água para escapar de predadores como crocodilos e leopardos. Seus corpos são perfeitamente adaptados para nadar, e suas patas com membranas ajudam a deslizar facilmente pela água. Quando há perigo, esses macacos conseguem prender a respiração por vários minutos, mostrando habilidades impressionantes de mergulho. Além de suas habilidades aquáticas, eles passam a maior parte do tempo nas árvores, onde se alimentam de folhas e frutas. Seus narizes característicos podem parecer engraçados, mas desempenham um papel importante na atração de parceiros e no aumento dos sinais vocais. Então, da próxima vez que você ver um macaco narigudo, lembre-se de que suas adaptações únicas os ajudam a sobreviver na natureza, tanto em terra quanto debaixo d'água. Descubra o que realmente causa nosso amor por brilhos. Tudo começou em um rancho em Nova Jersey, em 1934, quando Henry Rushman encontrou acidentalmente esse material cintilante. Trabalhando com metal, Rushman notou pequenas partículas brilhantes sob a luz do sol, o que o levou a fazer mais experimentos. Essa descoberta inesperada resultou na criação do que conhecemos hoje como brilhos. Inicialmente usados para decoração, os brilhos rapidamente se tornaram populares em artesanato, moda e até na maquiagem. Seu brilho pode embelezar qualquer evento, de festas de fim de ano a aniversários. Hoje, os brilhos estão em toda parte, de materiais de artesanato a roupas festivas. E é difícil imaginar ocasiões especiais sem seu brilho. Mas você sabia que existem preocupações sobre seu impacto ambiental? Enquanto apreciamos sua beleza, também devemos pensar em como tornar os brilhos mais sustentáveis. Você sabia que um crânio maior não significa um cérebro mais inteligente? No século XIX, muitos cientistas erradamente associavam o tamanho do crânio ao nível de inteligência. Eles pensavam que se uma pessoa tivesse uma cabeça grande, ela seria mais inteligente, já que mais espaço poderia significar mais capacidade cerebral, certo? No entanto, essa ideia estava equivocada. A inteligência é uma característica complexa, influenciada por vários fatores, incluindo genética, ambiente e educação. A estrutura e a funcionalidade do cérebro são mais importantes do que seu tamanho. Apesar da crença comum na época, as habilidades cognitivas podem se manifestar em cérebros de todas as formas e tamanhos. Esse mito foi desmentido, lembrando-nos que a inteligência não pode ser medida por tamanhos físicos. Então, será que esses cientistas não perceberam a incrível diversidade da inteligência humana? Vamos descobrir a verdade sobre as incríveis salpas. Esses seres únicos podem parecer medusas, mas na verdade pertencem a um grupo chamado tunicados, e são parentes distantes dos pólipos marinhos. As salpas vivem no oceano e são fascinantes por sua capacidade de formar longas cadeias de clones flutuantes. Essa estratégia de clonagem permite que elas viajem juntas e desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos. Enquanto nadam, as salpas filtram pequenos organismos chamados plâncton, ajudando a manter a água limpa e sustentando a cadeia alimentar. Seus corpos transparentes e gelatinosos criam um espetáculo hipnotizante enquanto flutuam pelo oceano, quase como algo de outro mundo. As salpas podem se reproduzir tanto sexualmente quanto assexuadamente, permitindo que se adaptem rapidamente às mudanças no ambiente. Essa incrível adaptabilidade permite que as salpas prosperem em diferentes ambientes oceânicos, tornando-as uma parte vital da saúde do oceano e um objeto fascinante para estudo científico. Não é surpreendente como seres tão simples podem ter um impacto tão significativo no mundo marinho? E se eu disser que aniversários podem ser perigosos? Segundo estatísticas, a probabilidade de morrer no seu aniversário é 14% maior do que em qualquer outro dia do ano. Esse fato surpreendente mostra que nosso dia especial não é apenas cheio de alegria e celebração. Pesquisas indicam que o aumento do risco de morte está ligado ao aumento de acidentes, derrames e ataques cardíacos nesse dia. Uma das explicações para isso é o estresse psicológico.
Muitas pessoas sentem pressão para tornar seu aniversário perfeito, o que gera tensão emocional. Outros podem enfrentar problemas durante a comemoração, seja por comer em excesso ou participar de atividades arriscadas. Portanto, embora seja ótimo celebrar o envelhecimento, é sensato lembrar da segurança e talvez relaxar um pouco nesse dia especial. Que tal planejar uma comemoração mais tranquila este ano? Nos anos 90, em 1994, impressionantes 61 milhões de pessoas usavam esses dispositivos de bolso para se comunicar. Muito antes dos smartphones e das mensagens instantâneas, os pagers eram o gadget essencial para mensagens rápidas e alertas. Imagine-se em um show ou saindo com amigos. Em vez de enviar uma mensagem de texto, você sentiria uma vibração ou ouviria um bip, indicando que alguém estava tentando se conectar com você. Os pagers ofereciam comunicação vital em movimento, servindo como uma ponte entre os telefones fixos e a revolução móvel que viria. Eles se tornaram populares, especialmente entre médicos, socorristas e profissionais de negócios que precisavam estar sempre disponíveis. A tecnologia era simples. Digite uma mensagem curta e o pager vibrava ou emitia um som, entregando notícias urgentes. Com o surgimento dos celulares e sua queda de preço, os pagers começaram a perder popularidade. No entanto, eles foram fundamentais para moldar a forma como nos comunicamos hoje. Você consegue imaginar um mundo sem mensagens de texto? Os pagers foram, sem dúvida, um passo crucial nessa incrível jornada. E se eu te disser que a luz passa por cabos de fibra óptica? A fibra óptica é uma tecnologia incrível que utiliza fios muito finos de vidro ou plástico para transmitir sinais de luz, em vez de depender da eletricidade. Esse método fascinante permite que os dados se movam por grandes distâncias a uma velocidade impressionante, minimizando perdas. Imagine que seu filme favorito carrega instantaneamente ou que a internet de alta velocidade conecta você a amigos e familiares sem esforço. A fibra óptica desempenha um papel fundamental nas telecomunicações modernas, formando a base do nosso mundo interconectado. Com o aumento do número de dispositivos conectados à internet, a necessidade de uma comunicação eficiente também cresce. A fibra óptica não só melhora a transmissão de dados, mas também aumenta a qualidade do sinal, tornando as chamadas mais nítidas e a navegação na internet mais fluida. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando uma videochamada ou rolando seu feed, lembre-se do incrível caminho que esses sinais de luz percorrem pelos cabos de fibra óptica. Não é impressionante como a tecnologia transforma nosso dia a dia? Prepare-se para se surpreender com esta lagarta venenosa. A lagarta Lonomia oblíqua pode parecer fofa com seu corpo peludo e cores vibrantes, mas não se deixe enganar pela sua aparência encantadora. Este incrível ser é uma das lagartas mais venenosas do mundo e representa uma séria ameaça para os seres humanos. Ela habita a América do Sul, especialmente o Brasil, e seu veneno pode causar reações graves, incluindo hemorragias internas que podem ser fatais. Ao entrar em contato com essas lagartas, seu veneno interfere no processo de coagulação do sangue, levando a hematomas espontâneos e até hemorragias. Felizmente, casos graves são raros, mas nos lembram que a natureza pode esconder perigos nos lugares mais inesperados. A história da Lonomia oblíqua nos ensina sobre o equilíbrio entre beleza e perigo no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver uma lagarta colorida, lembre-se de que a aparência pode ser enganosa. Você está pronto para respeitar as maravilhas e os avisos da natureza? Você sabia que satélites antigos criam lixo espacial? Quando os satélites terminam suas missões, eles não simplesmente desaparecem. Em vez disso, tornam-se parte de uma crescente coleção de lixo espacial que orbita nosso planeta. Atualmente, há mais de 1000 objetos de lixo espacial registrados na órbita da Terra. Não é apenas lixo no céu. Cada pedaço pode se mover a uma velocidade de até 28.000 km por hora, tornando até mesmo um pequeno fragmento potencialmente perigoso para satélites ativos e futuras missões espaciais. Imagine o que aconteceria se um pedaço de lixo colidisse com uma nave espacial. É por isso que agências espaciais em todo o mundo estão cada vez mais focadas em rastrear esse lixo e encontrar maneiras de gerenciá-lo. Soluções estão sendo exploradas, como o uso de redes ou arpões para capturar o lixo, mas a tarefa continua desafiadora. Como proteger nosso futuro no espaço enquanto limpamos a bagunça do passado? Os lagos realmente podem desaparecer. O lago Cherno Jezero, na Eslovênia, é um exemplo incrível de lago temporário, conhecido por desaparecer a cada estação.
Todo verão essa linda água seca completamente, transformando-se em vastos pastos e criando uma paisagem única. Quando o outono chega, o lago reaparece graças a complexos sistemas subterrâneos que controlam suas águas. Esses sistemas drenam e enchem o lago, que em seu tamanho máximo pode alcançar impressionantes 38 km². Imagine caminhar pelo fundo seco do lago, onde em poucos meses haverá novamente um lindo lago cheio de vida. Esse ciclo incrível não só revela os mistérios da natureza, mas também desempenha um papel importante no ecossistema local. Ao entender esse fenômeno, percebemos melhor como os processos naturais moldam nosso ambiente. Não é surpreendente como algo que parece simples pode ser tão complexo. O que realmente motiva nossa busca por extraterrestres? Em 1977, o astrônomo Jerry R. Ehman fez uma descoberta revolucionária ao registrar um poderoso sinal de rádio vindo do espaço, que durou impressionantes 72 segundos. Esse sinal enigmático, conhecido como Sinal WOW, veio da direção da constelação de Sagitário e chamou a atenção de cientistas e entusiastas do espaço. O sinal é notável por ter viajado pelo cosmos por incríveis 8 bilhões de anos. Embora os cientistas tenham proposto várias explicações para essa mensagem misteriosa, incluindo fenômenos naturais e comunicação avançada com extraterrestres, provas convincentes ainda não foram encontradas. O Sinal WOW continua sendo um mistério intrigante na busca por vida inteligente além da Terra. Sempre que pesquisadores analisam dados ou escaneiam o céu, os ecos daquele sinal de 1977 inspiram esperança e curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Será que algum dia saberemos a verdade sobre isso? Você adivinha o que realmente move a cultura das celebridades na Roma Antiga? Os gladiadores eram extremamente populares na Roma Antiga, como as celebridades de hoje. Esses valentes guerreiros não apenas entretinham as multidões com batalhas épicas, mas também promoviam produtos, se tornando os primeiros influenciadores. Imagine crianças romanas brincando com pequenas estatuetas de barro, imitando seus gladiadores favoritos e recriando emocionantes combates. Fora da arena, o suor dos gladiadores era considerado um afrodisíaco incrível, e as mulheres começaram a usá-lo em seus rituais de beleza. Pense nisso, as damas romanas acreditavam que uma gota do suor desse guerreiro destemido aumentaria sua atração. A paixão pelos gladiadores mostra o quão interligadas estavam a cultura das celebridades e a vida cotidiana naquela época. Assim como seguimos nossas estrelas favoritas hoje, os romanos antigos adoravam esses lutadores, transformando as arenas em espetáculos que cativavam o público e criavam tendências. Gladiadores não eram apenas lutadores, eram símbolos de força, coragem e atração. Então, será que a influência da cultura das celebridades remonta a milênios atrás? Vamos desvendar a verdade sobre as varinhas luminosas. Em 2001, a Administração de Controle de Drogas, DEA, tomou uma decisão inesperada ao classificar as varinhas luminosas como equipamentos para drogas, tentando proibi-las em festas. Essa decisão surgiu de preocupações de que essas luzes brilhantes eram usadas para encobrir o uso ilegal de drogas em raves e festivais. O brilho intenso das varinhas, frequentemente visível em multidões dançantes, fez com que as autoridades acreditassem que poderiam sinalizar atividade relacionada a drogas. No entanto, muitas pessoas as veem apenas como acessórios divertidos, que tornam os eventos noturnos mais vibrantes. No final, essa decisão gerou intensos debates sobre liberdade pessoal e a regulamentação de objetos inofensivos que trazem alegria a muitos festeiros. Embora as varinhas luminosas possam não ser perfeitas, elas ocupam um lugar especial no mundo da música eletrônica e das celebrações. Então, por que usá-las? Você sabia que existe uma lei estranha no Colorado que proíbe dirigir um carro preto aos domingos? Embora essa regra pareça estranha, ela destaca algumas leis incomuns que existem em diferentes estados. Imagine que você está planejando uma viagem e precisa considerar a cor do seu carro. Embora a lei possa parecer ultrapassada ou até mesmo boba, ela surgiu em uma época em que muitas comunidades seguiam rigorosamente os costumes de domingo. Provavelmente, seu objetivo era incentivar as pessoas a passarem esse dia com a família ou a frequentarem serviços religiosos, em vez de dirigir um carro preto, que era visto como um símbolo de luxo. Hoje em dia, embora essa lei geralmente não seja aplicada, ela serve como um lembrete divertido de quão variadas podem ser as regras locais. Então, no próximo domingo, se você estiver no Colorado, talvez escolha um carro de outra cor para uma viagem divertida.
Um fato interessante sobre os primeiros jogos de futebol. Antigamente, as partidas de futebol eram mais parecidas com festas selvagens do que com esportes organizados. Imagine vilarejos inteiros se reunindo para jogar, com centenas de jogadores correndo pelo campo, muitas vezes sem regras claras. Esses jogos caóticos podiam facilmente resultar em lesões, já que os jogadores lutavam uns contra os outros em uma batalha desordenada. Como você pode imaginar, essa versão bruta do jogo era muito diferente do futebol moderno, que tem regras rigorosas. O futebol atual segue regras estritas para garantir segurança e justiça, prestando atenção a tudo, desde impedimentos até pênaltis. Hoje, os jogadores usam equipamentos de proteção e os árbitros garantem que as regras sejam seguidas, tornando o esporte não apenas mais emocionante, mas também mais seguro para todos os participantes. Não é incrível como o jogo evoluiu de suas origens barulhentas para o esporte profissional que amamos hoje? Acredite ou não, as alças para equipamentos nas mochilas são uma verdadeira descoberta. Esses elementos úteis não servem apenas para enfeitar. Foram feitos para prender ferramentas essenciais, como bastões de hiking ou pás. Quando você está na natureza, é importante que seu equipamento esteja bem preso e fácil de acessar. Para usar a alça, basta passar a alça da ferramenta por ela e fixá-la com um gancho elástico, garantindo que tudo permaneça no lugar durante a trilha. Esse design inteligente libera suas mãos e ajuda a organizar o equipamento, permitindo que você se mova facilmente por rotas difíceis ou trilhas íngremes. Os fabricantes costumam posicionar essas alças estrategicamente nas laterais ou na frente da mochila, para acesso rápido enquanto você se move. Não importa se você está subindo uma colina ou desfrutando de uma caminhada tranquila, as alças para equipamentos podem ser suas melhores amigas para manter a ordem e a eficiência na mochila. Então, da próxima vez que você se preparar para uma aventura, pergunte a si mesmo: você está aproveitando todos os benefícios dessas práticas alças para equipamentos? Difícil de acreditar, mas Crash Bandicoot foi criado na garagem. Nos anos 90, Andy Gavin e sua equipe transformaram um pequeno apartamento em um estúdio criativo, criando um dos videogames mais amados da história, sem experiência em desenvolvimento de jogos. Eles contaram com curiosidade e criatividade para criar um mundo repleto de cores vibrantes e níveis desafiadores. Imagine uma equipe de criadores apaixonados suando no calor sem ar-condicionado, movidos por sonhos e uma determinação inabalável de ter sucesso. Eles experimentaram ideias, aprenderam com os erros e buscaram inspiração em várias fontes, enquanto lidavam com a pressão de um orçamento limitado. O esforço valeu a pena quando Crash Bandicoot surgiu e conquistou os corações dos jogadores em todo o mundo. Esta história de criatividade e determinação mostra como grandes conquistas podem surgir de começos humildes. Quais invenções famosas podem estar escondidas na sua casa? Por que os Grammys não são entregues no palco? Você pode se surpreender ao saber que as estatuetas brilhantes entregues no Grammy são, na verdade, réplicas. A emoção atinge seu pico quando os vencedores são anunciados, mas os prêmios reais são feitos depois, para que cada um seja gravado com o nome do vencedor e sua categoria. Esse método garante que as estatuetas finais reflitam o orgulho e a honra de receber um prêmio tão prestigiado. Após o evento, os verdadeiros Grammys são cuidadosamente produzidos para que os artistas possam receber uma estatueta personalizada, que poderão guardar para sempre. Esse processo também evita erros de última hora ou problemas logísticos durante a transmissão ao vivo. Portanto, em vez de receber um Grammy oficial no palco, os vencedores seguram uma réplica, criando um momento único, eternizado no tempo. Fãs e artistas apreciam essa abordagem cuidadosa, pois ela adiciona elegância e drama à cerimônia. Na próxima vez que você assistir ao Grammy, lembre-se de que esses prêmios brilhantes são apenas uma prévia de algo ainda mais especial que aguarda os vencedores. O que realmente acontece quando Shakespeare faz uma piada? Na sua peça Tito Andrônico, Shakespeare introduz de forma inteligente uma versão antiga da famosa piada Sua Mãe. Imagine uma cena cheia de drama, traição e vingança. No meio de toda essa tensão, um dos personagens faz uma piada sarcástica sobre a mãe do outro, soando surpreendentemente moderna. Esse momento destaca a genialidade de Shakespeare no humor, mostrando que mesmo em histórias trágicas, há espaço para uma leve provocação. Essa piada não só diverte o público, mas também revela a sagacidade do comentário social em suas obras. Ao misturar humor com temas sérios,
Shakespeare nos faz perceber que piadas até sobre a família fazem parte da experiência humana há séculos. Não é incrível que uma pequena piada do século XVI ainda ressoe hoje? Você sabia que os preguiças têm garras incríveis? Esses seres fascinantes possuem garras longas, que são únicas no reino animal. Na verdade, as garras dos preguiças não são apenas unhas, são estruturas ósseas que se estendem pela pele. Cobertas por uma camada protetora de queratina, essas garras desempenham um papel importante em suas vidas nas árvores. Os preguiças passam a maior parte do tempo pendurados de cabeça para baixo, nas copas das árvores nas florestas tropicais, e é aqui que suas garras poderosas se tornam úteis. Eles envolvem suas garras em torno dos galhos para se segurarem firmemente enquanto comem folhas. Essa adaptação única os ajuda a economizar energia e a se mover facilmente entre as árvores. Ao contrário de animais mais rápidos, os preguiças preferem um estilo de vida lento e a conservação de energia. Por isso, suas garras evoluíram para desempenhar bem sua função nas árvores. A natureza não é incrível? Muitas pessoas acreditam que cães de raça são raros em abrigos, mas isso não é verdade. Na verdade, 1 em cada 4 cães em abrigos é de raça, o que significa que eles são tão comuns quanto vira-latas, como retrievers ou beagles. Infelizmente, raças populares, como os pitbulls, enfrentam grandes dificuldades para encontrar lares amorosos. Essa ideia errada vem da crença de que comprar de criadores é a melhor opção, mas a reprodução excessiva e os canis deixaram muitos cães sem lar. Essas práticas de criação criam um excesso de filhotes, complicando a situação para os abrigos. Ao escolher um cão de raça em um abrigo, você não só dá uma segunda chance a um cão, mas também ajuda a resolver o problema dos canis. Por que não considerar adotar seu próximo amigo peludo? Você pode imaginar que terremotos podem mudar nossos dias? Pesquisas recentes mostram que terremotos poderosos realmente podem afetar a velocidade de rotação da Terra. Quando um grande terremoto acontece, como o do Japão em 2011, ele pode deslocar a massa do planeta. Esse deslocamento altera a forma como a Terra gira, resultando em pequenas mudanças na duração do nosso dia. Embora essas mudanças sejam muitas vezes minúsculas, medidas em microsegundos, elas mostram o quão interconectados estão os sistemas do nosso planeta. Imagine uma grande figura em um carrossel. Quando ela muda de peso, todo o carrossel altera sua velocidade. Da mesma forma, quando as placas tectônicas se movem rapidamente durante um terremoto, elas podem redistribuir massa. Essa conexão fascinante entre a atividade geológica e a rotação da Terra nos lembra que nosso mundo está sempre em movimento, mesmo em aspectos que nem sempre percebemos. Não é incrível como eventos naturais podem influenciar algo tão importante quanto o próprio tempo? Acredite ou não, mas os tatus podem contrair doenças. Essa habilidade incrível é única desses mamíferos extraordinários. Os tatus possuem um mecanismo especial em seu sistema imunológico que permite a infecção por certas doenças, incluindo a hanseníase, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. O mais surpreendente é que os cientistas estudam os tatus para entender melhor essa doença, especialmente porque eles podem servir como modelo para a hanseníase em humanos. Embora a hanseníase seja bastante rara hoje em dia, os tatus ajudam os pesquisadores a aprender sobre sua transmissão e progressão, o que pode levar a melhores tratamentos. Além disso, os tatus são notáveis por sua armadura protetora, que os ajuda a evitar predadores. Eles podem até se enrolar em uma bola, proporcionando proteção extra. Se você estiver no sul ou na América Central, preste atenção a essas criaturas únicas. Elas são importantes não apenas para o ecossistema, a aeração do solo e o controle das populações de insetos, mas também são participantes incríveis em pesquisas médicas. Então, da próxima vez que você pensar sobre esse mamífero incomum, lembre-se de seu papel na ciência. Incrível, mas a figura de milho inspira fé no México. O Senhor Tlapalita, uma figura religiosa interessante do estado do México, é representado como Cristo crucificado, feito de talos de milho com técnicas indígenas tradicionais. Essa representação única ilustra perfeitamente a combinação de crenças indígenas e cristãs, mostrando como as culturas podem se entrelaçar. Sua festa é celebrada na quarta-feira de cinzas, quando os moradores se reúnem em coloridos desfiles e emocionantes missas em sua homenagem. Muitas pessoas atribuem milagres ao Senhor Tlapalita, atraindo devotos que buscam suas bênçãos e orientações.
Essa festa não é apenas um dia de veneração, mas um evento vibrante, onde os membros da comunidade se juntam para demonstrar sua fé compartilhada e herança cultural. A incrível habilidade empregada na criação do Senhor Clapalita reflete a rica tradição que destaca a importância do milho nas culturas mesoamericanas. Portanto, na próxima quarta-feira de cinzas, pense em como essa figura única representa séculos de crenças sincréticas e riqueza cultural, unindo as pessoas através da fé e das tradições. Incrível, mas é verdade. Doadores de sangue recebem mensagens. Na Suécia, existe uma prática única que muda muito a situação para os doadores de sangue. Quando alguém doa sangue, recebe uma mensagem informando que sua doação foi usada para salvar uma vida. Esse gesto simples cria uma forte conexão entre doadores e receptores, transformando uma ideia abstrata em uma experiência real e emocionante. Sabendo que sua doação ajudou diretamente um paciente, os doadores sentem gratidão e responsabilidade, o que os motiva a voltar para novas doações. Essa abordagem inovadora não só melhora a moral dos doadores, mas também aumenta o envolvimento na comunidade. Ao informar os doadores, a Suécia encontrou uma maneira de fortalecer os laços e manter um estoque estável de sangue, garantindo que os hospitais tenham tudo o que precisam para ajudar pacientes em situações críticas. É inspirador pensar que uma simples mensagem pode ter um impacto tão grande. É verdade que cachoeiras podem fluir para cima? Em Talca, no Chile, existe uma incrível maravilha natural, uma cachoeira invertida que desafia nossa visão habitual da natureza. Esse fenômeno fascinante ocorre quando ventos fortes e correntes de água se encontram no momento certo. Em vez de cair, a água parece fluir para cima, criando uma ilusão mágica que faz os espectadores questionarem a própria gravidade. Imagine estar à beira de um rio, sentindo o frescor das gotículas de água e observando como ela aparentemente quebra as leis da natureza. Moradores locais e viajantes curiosos se reúnem nessa atração única, ansiosos para capturar esse espetáculo hipnotizante. É um ótimo exemplo de como a natureza pode nos surpreender, lembrando que ainda existem muitos mistérios a serem desvendados no mundo. Você já testemunhou algo tão estranho e emocionante? Incrível, mas é verdade. A Groenlândia já foi verde. Uma análise recente de sedimentos de um núcleo de gelo a 2 milhas de profundidade na Groenlândia revelou descobertas surpreendentes, incluindo solo antigo, fragmentos de madeira e até sementes de papoula. Esses dados indicam que há cerca de 400 mil anos, a Groenlândia não era um deserto gelado como vemos hoje. Provavelmente havia uma paisagem de tundra cheia de árvores e insetos. Imagine um mundo onde a vegetação exuberante prosperava em um lugar conhecido por suas geleiras. Este estudo sugere que a camada de gelo, frequentemente vista como um gigante imutável, pode ser mais vulnerável às mudanças climáticas do que pensávamos. Com o aumento das temperaturas, surge uma ameaça real de mudanças significativas em paisagens que consideramos permanentes. Essa descoberta nos faz refletir sobre o quanto entendemos sobre o passado do nosso planeta e sua capacidade de se adaptar a climas em mudança, o que mais as regiões geladas podem esconder sob suas superfícies congeladas. Um fato surpreendente sobre viagens espaciais. Apenas 3 cosmonautas, Georgy Dobrovolsky, Viktor Patsayev e Vladislav Volkov, tragicamente perderam a vida nas vastas extensões do espaço. Este triste evento ocorreu durante a missão Soyuz 11, em junho de 1971. Após uma bem-sucedida estadia de 23 dias na Estação Espacial Salyut 1, a equipe enfrentou uma descompressão catastrófica da cabine ao retornar à Terra. Imagine o medo e a incerteza nesse momento. A exploração do espaço envolve riscos, mas esses corajosos homens expandiram os limites da resistência e do conhecimento humano. Seu sacrifício nos lembra do frágil equilíbrio entre exploração e segurança no espaço. Apesar desse incidente trágico, agências espaciais em todo o mundo homenageiam sua memória e continuam a trabalhar para garantir a segurança dos astronautas hoje. Como podemos continuar a explorar o espaço aprendendo com o passado? Você sabia que algumas lagartixas não conseguem andar e respirar ao mesmo tempo? Essa é uma característica surpreendente de certas lagartixas que evoluíram para sobreviver em condições difíceis. Lagartixas como a lagartixa espinhosa da América do Norte têm uma adaptação única que dificulta a realização das duas funções simultaneamente.
Quando elas andam, fecham as vias respiratórias, preferindo se mover a respirar. Esse mecanismo incomum as ajuda a evitar a atenção de predadores, enquanto se deslocam por terrenos rochosos ou vegetação densa. Nesses ambientes, a velocidade é crucial para a sobrevivência, tornando essa adaptação uma verdadeira prova da engenhosidade da natureza. Imagine como é fugir do perigo sem poder respirar. Isso destaca como as diversas formas de vida se adaptam de maneiras diferentes para sobreviver em seus habitats. Não é fascinante como diferentes seres desenvolveram estratégias tão únicas de sobrevivência? É verdade que os crocodilos têm 4 corações? Você ficará surpreso ao saber que esses incríveis répteis, na verdade, têm um coração único com 4 câmaras. Essa estrutura especial permite que os crocodilos separem eficientemente o sangue oxigenado do sangue pobre em oxigênio. Por que isso é importante? Quando caçam, os crocodilos precisam monitorar cuidadosamente os níveis de oxigênio para permanecerem debaixo d'água por longos períodos, seja perseguindo suas presas ou evitando perigos. Graças à sua estrutura avançada do coração, eles podem prender a respiração debaixo d'água por várias horas, o que lhes dá uma grande vantagem na natureza. Ao contrário da maioria dos répteis que têm corações de 3 câmaras, essa adaptação melhora suas habilidades, tornando-os caçadores eficazes. Então, da próxima vez que você ver um crocodilo escondido na água, lembre-se de que não são apenas seus dentes afiados que o tornam temível. É também seu impressionante coração que o ajuda a sobreviver em condições difíceis. Incrível, não é? Um fato interessante sobre o seu microbioma. Você sabia que, se o corpo humano fosse desidratado, quase 10% do seu peso seria composto por minúsculos micro-organismos? Esses ajudantes microscópicos, conhecidos como microbioma, incluem bactérias, fungos e até vírus. Eles não apenas existem, desempenham papéis importantes em nosso corpo. Por exemplo, esses organismos ajudam na digestão, mantêm a saúde do intestino e quebram os alimentos que comemos. Eles também são essenciais para o nosso sistema imunológico, atuando como defensores contra micróbios prejudiciais. Curiosamente, o microbioma humano contém trilhões desses pequenos seres, superando nossas próprias células em cerca de 10 vezes. Isso significa que uma parte significativa do que somos é composta por essas pequenas criaturas. Não é surpreendente pensar que nossa saúde e até nosso humor podem depender desses parceiros invisíveis. Como eles influenciam você todos os dias? Vamos desvendar a verdade sobre os pinguins errantes. Às vezes, alguns pinguins deixam suas colônias e embarcam em uma jornada solitária pelos vastos espaços da Antártica. Esse comportamento surpreendente muitas vezes resulta em consequências trágicas para esses pequenos aventureiros, que alguns descrevem como se estivessem em estado de zumbis. Os cientistas se perguntam por que esses pinguins tomam decisões tão arriscadas, já que parecem perder a noção de direção e propósito. Ao vagar, eles abandonam a segurança de seus grupos, se expondo a condições climáticas severas e predadores. Apesar das pesquisas em andamento, os cientistas ainda não conseguiram impedir efetivamente essas saídas solitárias. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre o comportamento e a sobrevivência dos pinguins, o que os leva a deixar suas colônias. Ao tentar entender esses pinguins corajosos, mas perdidos, revelamos os segredos de seus instintos e a dura realidade da vida na Antártica. O que mais iremos descobrir sobre seu mundo incrível e complexo? Descubra a incrível conexão entre crocodilos e piu-ritos. Essa relação fascinante mostra a cooperação da natureza em seu melhor. Crocodilos, grandes répteis que costumam se esconder em águas tropicais, têm uma parceria única com os piu-ritos egípcios, pequenas aves de plumagem vibrante. Quando os crocodilos abrem suas bocas, não estão apenas tomando sol. Eles estão convidando os piu-ritos para uma sessão de limpeza dental. Essas aves corajosas pulam para dentro, removendo restos de comida e parasitas incômodos que ficam presos entre os dentes do crocodilo. Essa colaboração é benéfica para ambos. Os piu-ritos ganham um almoço grátis, enquanto os crocodilos desfrutam de dentes limpos, reduzindo o risco de infecções. É um exemplo perfeito de simbiose, um termo científico que descreve a interação entre diferentes espécies, onde ambas as partes se beneficiam. Ver esse par inusitado em ação é um lembrete de como a vida está interconectada. Você já viu uma parceria tão incrível na natureza? É difícil de acreditar, mas dormir demais pode fazer mal.
O excesso crônico de sono pode desregular o relógio interno do seu corpo, conhecido como ritmos circadianos. Essa desregulação pode aumentar o risco de obesidade e outros problemas de saúde, embora às vezes seja bom dormir um pouco mais para recuperar as energias. Especialistas recomendam que adultos durmam de 7 a 9 horas de sono de qualidade todas as noites para uma saúde ideal. Quando dormimos demais, nosso corpo pode não processar as calorias de forma eficiente, levando ao ganho de peso e problemas relacionados. Além disso, o excesso de sono pode causar sonolência e fadiga, dificultando a atividade durante o dia. Portanto, é importante encontrar um equilíbrio e ouvir os sinais do seu corpo. Uma boa higiene do sono pode melhorar tanto a saúde física quanto a mental. Vamos revelar a verdade sobre a incrível capacidade de Saturno de flutuar. Se você já se perguntou se Saturno pode flutuar, imagine colocá-lo em uma enorme banheira. Saturno é único por sua baixa densidade, composta principalmente de hidrogênio e hélio, que são mais leves que a água. Isso significa que, se tivéssemos uma banheira grande o suficiente, Saturno realmente ficaria na superfície, em vez de afundar. Esse fato surpreendente destaca as propriedades físicas incomuns do gigante gasoso em comparação com a Terra e outros planetas. Enquanto a Terra tem uma superfície sólida e uma densidade muito maior, as camadas gasosas de Saturno criam uma experiência completamente diferente. É impressionante pensar que um planeta pode flutuar na água. Como isso pareceria? Veríamos seus belos anéis brilhando ao Sol. A baixa densidade de Saturno também leva a outros fenômenos interessantes, incluindo seus anéis incrivelmente bonitos. Então, o que mais esse gigante gasoso pode nos oferecer? Na Califórnia, chefes inovadores estão usando fornos solares para fazer pizzas, direcionando a luz do sol com espelhos diretamente para as deliciosas pizzas. Essa forma única de cozinhar é um exemplo claro de como a energia renovável pode ser aplicada no dia a dia. Refletindo e concentrando a luz solar, esses fornos utilizam o calor do sol para cozinhar os recheios e as massas. No entanto, embora a ideia seja excelente e definitivamente ecológica, muitos cozinheiros descobriram que os resultados podem ser imprevisíveis. Algumas pizzas podem sair mal cozidas ou com cozimento desigual devido à variação da luz solar. Com o aumento do interesse por opções de cozimento sustentáveis, a pergunta permanece: podemos melhorar esses fornos solares para que eles sempre façam a fatia perfeita? Com experimentos contínuos e criatividade, o futuro da culinária solar pode se tornar ainda mais saboroso. Você sabia que as guerras em Londres influenciaram a história mundial? O contexto histórico das guerras em Londres não é apenas um capítulo esquecido nos livros. É uma parte importante do nosso presente. Desde as batalhas intensas da Guerra Civil Inglesa até os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, Londres passou por tempos turbulentos que impactaram mudanças políticas e sociais. Esses conflitos não ficaram no passado. Eles afetaram povos ao redor do mundo e mudaram o curso da história. Por exemplo, o crescimento dos ideais democráticos durante a Guerra Civil Inglesa teve um grande impacto nas revoluções futuras. Hoje, os ecos desses conflitos emocionais e políticos ainda são sentidos, pois as discussões atuais sobre democracia, direitos e governança lembram as histórias daqueles tempos conturbados. Compreender como esses eventos moldaram Londres nos ajuda a entender os problemas globais de hoje. Portanto, da próxima vez que você pensar em Londres, lembre-se de sua rica história de conflitos e de como ela continua a nos influenciar hoje. Quando você pensou em drones na década de 1950? Naquela época, os Emirados Árabes Unidos foram os primeiros a usar drones para uma tarefa única: entregar sal para vulcões e áreas secas. Essa abordagem inovadora visava mudar as condições climáticas e estimular chuvas, especialmente em regiões áridas. Imagine drones voando pelo céu e despejando sal para formar nuvens. Embora muitas vezes associemos drones com tecnologia moderna, esse uso inicial destaca uma combinação fascinante de curiosidade e necessidade. A ideia era que, ao introduzir partículas de sal na atmosfera, as nuvens poderiam condensar melhor a umidade, potencialmente levando a chuva, algo crucial para a agricultura em climas desérticos. Embora a tecnologia fosse primitiva em comparação com os padrões de hoje, foi um passo inventivo para resolver problemas ambientais. Quem diria que os EAL experimentavam com tecnologias de drones já nos anos 50? Sim, essas aves incríveis existem há muito tempo. Sua história abrange milhões de anos.
É fácil reconhecer os pelicanos pelos seus bicos longos e característicos e grandes papo que eles usam para pescar. Essas características os ajudaram a viver em diversas condições, desde áreas costeiras até lagos internos. É impressionante, mas a estrutura básica de seus bicos permaneceu praticamente a mesma ao longo dos séculos, mostrando a incrível capacidade da natureza de aprimorar suas formas. Os cientistas acreditam que os pelicanos se separaram de seus parentes mais próximos, garças e cegonhas, durante o período Paleogeno. Com seu jeito único de se alimentar, que envolve mergulhar e lamber a água, os pelicanos mostram tanto habilidade quanto criatividade. Não é incrível que essas aves estejam voando em nosso céu há dezenas de milhões de anos? É verdade que o Ártico esconde tesouros? A região ártica é rica em recursos naturais valiosos, como petróleo, ouro, gás e ferro, o que a torna atraente para países como Rússia, Canadá e algumas nações europeias. Essa riqueza traz grandes oportunidades econômicas, mas também gera tensões geopolíticas entre esses poderosos atores. Com o derretimento das geleiras devido às mudanças climáticas, novas áreas estão sendo abertas para exploração, e os países competem pelo controle desses recursos lucrativos. A atração por reservas inexploradas leva ao aumento da presença militar e a reivindicações territoriais. Ao mesmo tempo, o meio ambiente enfrenta riscos, já que a perfuração e a extração podem causar poluição e destruição de habitats. Considerando os ecossistemas únicos do Ártico, surge a pergunta: podemos equilibrar a busca por recursos com a necessidade de proteger o meio ambiente? Essa situação continua a ser um tema central nas discussões internacionais. O que você acha que devemos fazer? E se eu disser que sons altos podem te prejudicar? Sons muito altos, especialmente acima de 180 decibéis, representam uma séria ameaça à nossa saúde. Em intensidades assim, os sons podem ser tão poderosos que podem romper os pulmões e causar outras lesões graves. Você pode estar pensando em shows de rock ou em canteiros de obras, onde o nível de ruído pode atingir valores perigosos. Seus ouvidos são feitos para ouvir sons normais, mas decibéis extremos podem sobrecarregar seu corpo, levando à perda auditiva ou até mesmo a lesões em órgãos vitais. O fenômeno do ruído extremo não é apenas desconfortável, é um aviso claro sobre os perigos potenciais em ambientes barulhentos. Compreender e respeitar os níveis de som é fundamental para proteger nossa audição e bem-estar geral. Portanto, da próxima vez que você estiver em um lugar barulhento, pense 2 vezes sobre como isso pode te afetar. Você sabe como proteger sua audição? E se eu contar sobre a trajetória de Bernhard Riemann? Quando o estudante austríaco de intercâmbio Bernhard Riemann chegou a Dalton, Michigan, sua família anfitriã não esperava encontrar alguém tão alto. Com 1,98 metros, Bernhard chamou a atenção e se destacou no futebol americano, um esporte totalmente novo para ele. Rapidamente, ele se tornou um jogador estrela na escola, mostrando suas incríveis habilidades e atletismo em campo. Seu esforço e dedicação lhe renderam uma bolsa de estudos na faculdade, um grande feito que abriu portas para novas oportunidades. No final, o talento de Bernhard atraiu a atenção de olheiros da NFL, levando-o à liga profissional. Sua história é um ótimo exemplo de como a determinação e a disposição para enfrentar novos desafios podem resultar em conquistas surpreendentes. Quem diria que um alto austríaco se tornaria uma estrela da NFL? Prepare-se para se surpreender com as medalhas de ouro duplas olímpicas. No emocionante mundo das Olimpíadas, nem sempre importa quem chega em primeiro lugar. Às vezes, 2 atletas alcançam resultados igualmente incríveis, resultando em um raro empate. Nesses casos, ambos os atletas recebem medalhas de ouro, compartilhando a vitória e a atenção. Esse evento em comum cria momentos inesquecíveis, quando 2 campeões sobem ao pódio juntos, dobrando a glória de seus países. Um dos empates mais famosos ocorreu nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, no salto em altura, onde tanto Stefan Holm quanto Sergei Bubka saltaram à mesma altura. Essa conquista notável destaca o espírito da competição esportiva e mostra que, às vezes, resultados extraordinários vêm em pares. Empates são raros, mas quando acontecem, tornam-se parte da história olímpica. Celebrados tanto por fãs quanto por participantes, você consegue imaginar estar no pódio junto com um rival, ambos com medalhas de ouro no pescoço? No século XIX, as pessoas eram fascinadas pela ideia de se conectar com o além.
o que levou a um curioso fenômeno conhecido como fotografia espírita. Fotógrafos habilidosos usavam a técnica de dupla exposição para criar imagens etéreas, onde parecia que figuras fantasmagóricas estavam ao lado de pessoas vivas. Essas impressionantes fotos traziam esperança e consolo para as famílias enlutadas, pois pareciam capturar os espíritos de entes queridos que partiram. Alguns fotógrafos se tornaram famosos por seus retratos fantasmas e cobravam altos preços por seus serviços. No entanto, muitos deles foram posteriormente desmascarados como fraudes, utilizando truques simples para manipular as imagens. Apesar de suas origens enganosas, a fotografia espírita deixou uma marca significativa na cultura popular, influenciando histórias sobre fantasmas e fenômenos paranormais. Até hoje, a atração de capturar um vislumbre do além continua, borrando as fronteiras entre realidade e imaginação. O que você pensa sobre a possibilidade de ver espíritos nas fotografias? Você sabia que apenas 3 pessoas chegaram ao ponto mais profundo do oceano? A Fossa das Marianas, localizada na parte oeste do Oceano Pacífico, é a parte mais profunda do nosso planeta, mergulhando cerca de 11 quilômetros abaixo da superfície. Enquanto 12 astronautas se tornaram famosos por suas viagens à Lua, apenas 3 exploradores corajosos desceram as profundezas esmagadoras dessa fossa. Em 1960, Jacques Piccard e Don Walsh entraram para a história a bordo do submarino Trieste, alcançando o fundo do oceano e revelando um mundo que poucos podiam imaginar. Décadas depois, em 2012, o diretor James Cameron repetiu esse feito em seu submarino Deep Sea Challenger. Ao contrário da Lua, acessível por missões espaciais, a fossa continua sendo um ambiente hostil e misterioso, caracterizado por uma pressão enorme e total escuridão. Então, por que tão poucas pessoas se atrevem a descer aqui? Os desafios das pesquisas em águas profundas incluem tecnologias complexas, custos significativos e a necessidade de treinamento especial. Com o aumento do interesse pela conservação dos oceanos, os cientistas buscam novas descobertas nas profundezas do oceano. Que maravilhas podem ser encontradas no fundo, ainda não reveladas? Acredite ou não, mas existe um detector de dengue de alta tecnologia. Conheça o Bezig, um dispositivo moderno que usa tecnologia de visão computacional para detectar mosquitos em tempo real. Essa ferramenta incrível nos ajuda a combater doenças transmitidas por esses insetos incômodos, como a dengue. Quando o Bezig detecta um mosquito, ele o marca com um laser vermelho, permitindo que os usuários vejam facilmente onde o inseto está voando. Imagine poder encontrar mosquitos antes que eles te pissem. Essa inovação é especialmente importante em regiões onde a dengue é comum, pois permite que as pessoas tomem precauções antes que a doença apareça. Com o aumento das doenças transmitidas por mosquitos, ferramentas como o Bezig podem desempenhar um papel fundamental na proteção da saúde pública. Ao unir tecnologia com um problema de saúde atual, o Bezig mostra como a ciência resolve questões reais. Então, da próxima vez que você ouvir um zumbido, pense em como a alta tecnologia pode te ajudar a se proteger dos mosquitos e das doenças que eles transmitem. Muitos não sabem, mas o Snake era viciante. Este clássico jogo móvel conquistou corações e telas no final dos anos 1990, criando uma verdadeira obsessão. Os jogadores passavam horas controlando uma linha simples que ficava mais longa ao comer pixels. A alegria de alcançar um novo recorde frequentemente superava tarefas do dia a dia, como lições de casa ou afazeres, fazendo com que muitos colocassem o jogo acima das obrigações. Não se tratava apenas de acumular pontos. A mecânica do jogo exigia verdadeira habilidade e estratégia. Guiar a cobra por um labirinto de paredes era ao mesmo tempo emocionante e estressante, pois colidir com a parede era como uma amarga perda. A simplicidade e a complexidade do jogo alimentavam seu caráter viciante, tornando-o um fenômeno cultural. Você já se perguntou como um jogo tão simples poderia gerar tanta competição e lealdade entre os jogadores? Os canoas são realmente importantes para a fitacultura? Com certeza. Canoas não são apenas barcos. Elas são uma parte essencial de muitas comunidades, especialmente entre os povos indígenas. Em regiões com rios e lagos, as canoas desempenham várias funções, desde transporte até comércio. Famílias frequentemente dependem dessas embarcações para se comunicar com vizinhos, coletar recursos ou participar de cerimônias culturais. A arte de fazer canoas reflete tradições locais passadas de geração em geração.
Além disso, preservar a tradição da construção de canoas é fundamental para manter a identidade cultural. Esses objetos carregam histórias, habilidades e costumes que moldaram comunidades ao longo dos séculos. Ao valorizar as canoas, as pessoas nessas culturas não apenas mantêm um meio de transporte prático, elas também honram seu legado. Então, da próxima vez que você ver uma canoa, lembre-se de que é mais do que um simples barco. É um pedaço vivo da história. Que histórias você acha que cada canoa guarda? Você sabia que Helsinki foi a capital mundial do design em 2012? Esta cidade vibrante recebeu esse título prestigioso por sua dedicação ao design inovador e soluções criativas. Um dos arquitetos mais famosos da Finlândia, Alvar Aalto, teve um papel fundamental na formação da arquitetura moderna, deixando um legado que ainda influencia designers hoje. Suas obras notáveis, como a Biblioteca de Viborg e o Sanatório de Paimio, mostram como funcionalidade pode se unir a uma estética impressionante. Os designs de Aalto frequentemente utilizam materiais naturais e linhas suaves, inspirando-se nas paisagens ao redor. Durante 2012, Helsinki sediou diversos eventos de design, exposições e workshops, destacando a importância do design na vida cotidiana. O foco da cidade em desenvolvimento sustentável e design centrado no usuário a tornou um centro para arquitetos, artistas e sonhadores. Hoje, os visitantes de Helsinki podem apreciar as obras de Aalto e o compromisso contínuo da cidade com a inovação no design, o que podemos aprender com a impressionante trajetória de Helsinki no mundo do design. Você acredita que o Aerosmith ganhou milhões com o Guitar Hero? Essa banda icônica, famosa por seus clássicos do rock, arrecadou mais com o jogo Guitar Hero Aerosmith do que com todos os seus álbuns juntos. Lançado em 2008, o jogo permitiu que os jogadores tocassem as músicas mais conhecidas do Aerosmith, atraindo uma nova geração de fãs. A experiência interativa cativou tanto os gamers quanto os amantes do rock, apresentando a música da banda de uma forma divertida e empolgante. Em vez de apenas ouvir suas faixas, os jogadores podiam tocá-las, dando nova energia a clássicos amados. Essa mudança na forma de consumir música destacou as transformações na indústria musical, onde as vendas tradicionais de álbuns estão sendo superadas por plataformas digitais e experiências interativas. O sucesso do Aerosmith com o Guitar Hero também abriu portas para outros artistas explorarem oportunidades semelhantes, mostrando que, às vezes, música e jogos podem se cruzar de maneiras surpreendentes. Quem diria que um videogame poderia se tornar um empreendimento tão lucrativo para uma banda de rock lendária? Frank Salok realmente pode ser o homem mais sortudo do mundo? Ele, que é da Croácia, tem uma história incrível que parece quase inacreditável. Sobreviveu a 3 grandes acidentes: um acidente de trem, um acidente de avião e um acidente de carro. Em cada um deles, enfrentou situações de vida ou morte que deixariam a maioria das pessoas desesperadas. Mas, em vez disso, ele saiu ileso dessas experiências terríveis, o que fez muitos o chamarem de homem mais sortudo da Terra. E não para por aí. Frank também ganhou na loteria. Imagine a alegria de ganhar depois de ter escapado da morte tantas vezes. Suas experiências incríveis levantam questões sobre destino, sorte e se algumas pessoas estão destinadas a momentos extraordinários na vida. É apenas uma coincidência ou Frank tem algum tipo de charme sobrenatural? Não importa a resposta, suas aventuras capturam nossa imaginação e nos lembram de como a vida é imprevisível. Você sabia que o Montreal Canadiens são lendas do hóquei? Os Canadiens têm um recorde impressionante, com o maior número de campeonatos na história do hóquei profissional. Com 24 vitórias na Copa Stanley, essa equipe lendária conquistou um lugar especial no coração dos fãs ao longo das gerações. Fundada em 1909, ela não apenas mostrou habilidade incomparável no gelo, mas também criou uma rica tradição que celebra a cultura do hóquei no Canadá e além. Fãs apaixonados lotam as arenas, orgulhosamente vestindo suas camisetas vermelhas, brancas e azuis, criando uma atmosfera elétrica em cada jogo. Jogadores como Maurice Richard e Jean Béliveau se tornaram nomes conhecidos, simbolizando a excelência neste esporte. Seu legado não são apenas as vitórias, é uma comunidade, orgulho e a emoção do jogo. Seja você um fã de longa data ou um novato no esporte, a história dos Canadiens oferece uma visão fascinante do que torna o hóquei uma paixão tão querida na América do Norte. Você pode acreditar que os congeladores têm uma função secreta de design?
Essa verdade pouco conhecida sobre os congeladores pode facilitar muito o preparo das refeições. Você já percebeu as ranhuras nas bordas do seu congelador? Elas não estão lá apenas para enfeitar, têm uma função específica. Essas ranhuras são feitas para armazenar bandejas de carne verticalmente, garantindo que fiquem firmes e seguras. Esse design inteligente maximiza o espaço, facilitando a organização dos seus cortes de carne favoritos, sem ocupar muito espaço. Em vez de empilhá-los, o que pode causar bagunça e derramamentos, essa disposição mantém tudo em ordem e acessível. Além disso, isso ajuda a evitar que as bandejas grudem umas nas outras, permitindo que você pegue facilmente o que precisa. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a sua rotina na cozinha? Na próxima vez que você for encher o congelador, não se esqueça de aproveitar essa incrível função. É apenas um desses designs inteligentes que nos ajudam no dia a dia, tornando o preparo e o armazenamento dos alimentos muito mais práticos. Você sabia que Andrew Jackson tinha um papagaio que xingava? Essa história curiosa vem do funeral de Andrew Jackson, o 7º presidente do Secaucus Neutron, em 1845. Jackson, famoso por seu temperamento forte, tinha um papagaio que aprendeu a imitar vários sons. No entanto, durante a cerimônia, algo inesperado aconteceu. Quando seu papagaio começou a xingar na frente dos convidados, gerou uma verdadeira confusão. Os organizadores, preocupados com o comportamento inadequado da ave, decidiram retirá-la do funeral. Essa história destaca não apenas a vida marcante de Jackson, mas também a conexão única que ele tinha com seus animais de estimação. Ela nos lembra que nossos amigos animais podem, às vezes, se tornar o centro das atenções, mesmo em momentos tristes. Você consegue imaginar como os convidados reagiram a essa reviravolta inesperada? Prepare-se para se surpreender com o céu azul. Esse fenômeno incrível acontece por causa de um processo chamado dispersão de Rayleigh. Quando a luz do Sol entra na atmosfera da Terra, ela colide com pequenas moléculas de gás. A luz solar é composta por várias cores, cada uma com seu comprimento de onda. A luz azul tem um comprimento de onda mais curto em comparação com outras cores. Devido a esse comprimento de onda curto, a luz azul se dispersa muito mais do que cores como vermelho ou amarelo. É por isso que, quando você olha para cima, em um dia claro, o céu parece brilhantemente azul. Curiosamente, ao amanhecer e ao anoitecer, o céu pode exibir deslumbrantes tons de laranja e vermelho. Isso acontece porque a luz do Sol passa por uma camada maior da atmosfera, dispersando a luz azul fora do nosso campo de visão e permitindo que as ondas longas brilhem. Não é incrível como algo tão simples como o céu pode revelar as maravilhas da nossa atmosfera? Por que as celebridades parecem tão perfeitas na tela? Muitas vezes, isso se deve ao trabalho de uma equipe de profissionais nos bastidores. As celebridades contam com estilistas, maquiadores experientes e, às vezes, até com edição digital para alcançar essas aparências aparentemente impecáveis em eventos. Embora brilhem sob as luzes e flashes, suas vidas são bastante comuns. Fora das câmeras, muitas dessas estrelas enfrentam os mesmos problemas do dia a dia que todos nós, como dias ruins de cabelo, imperfeições na pele e problemas com roupas. Essa magia dos bastidores ajuda a criar as imagens polidas que vemos em revistas e redes sociais, mas também nos lembra que as celebridades são apenas pessoas. Então, da próxima vez que você admirar a aparência perfeita de uma celebridade, lembre-se de que há muito mais por trás disso do que parece à primeira vista. Não é apenas brilho e glamour, é trabalho em equipe e às vezes milagres da tecnologia. É verdade que só vemos 3 milhas. O horizonte é a linha onde a superfície da Terra encontra o céu, criando uma fronteira fascinante que muitas vezes tomamos como certa. Para uma pessoa comum, em nível do mar, essa linha está a cerca de 3 milhas de distância devido à curvatura da Terra. Isso significa que quando você olha para o oceano ou uma paisagem plana, pode parecer que está olhando para a eternidade, mas, na verdade, a forma da Terra limita sua visão. Para ver mais longe, é preciso subir. Escalar uma colina ou um prédio alto pode ampliar muito seu horizonte. Curiosamente, quanto mais alto você está, mais longe consegue ver, provando que nossa perspectiva muda radicalmente com a altura. Então, da próxima vez que você estiver apreciando o pôr do sol na praia, lembre-se de que o horizonte não é apenas uma vista bonita, é um lembrete da forma redonda da Terra e de como nosso mundo é estruturado. Você sabia que alienígenas podem nos observar? Essa ideia fascinante é chamada de hipótese do zoológico.
Ela sugere que civilizações extraterrestres avançadas podem evitar intencionalmente o contato com a humanidade para nos observar à distância, assim como fazemos com os animais em reservas. Imagine alienígenas avançados, com tecnologias muito além da nossa compreensão, estudando nosso comportamento e sociedade sem nos incomodar. Eles podem coletar dados sobre como nos desenvolvemos, nos comunicamos e interagimos, mantendo-se à distância. Essa hipótese explica por que ainda não tivemos um contato definitivo com vida extraterrestre. Em vez de conquistar ou interferir, esses observadores alienígenas podem nos ver como uma espécie em evolução, como um documentário sobre a natureza. Isso levanta questões intrigantes sobre nosso lugar no universo. Seremos apenas um espetáculo para ser observado, ou teremos potencial para nos conectar com essas civilizações distantes no futuro? Difícil de acreditar, mas os capacetes romanos impressionavam as multidões. Esses espetáculos magníficos serviam para intimidar inimigos e impressionar os espectadores. Um exemplo marcante é o capacete de Nijmegen, uma peça incrível de bronze e prata. Essa arte não era apenas para proteção. Ela destaca como as demonstrações militares desempenhavam um papel importante na formação da percepção. Os romanos sabiam que um soldado com uma aparência ameaçadora poderia assustar os oponentes antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Os desfiles não eram apenas festas, eram demonstrações estratégicas de força, destinadas a elevar o moral das tropas e mostrar poder diante dos civis. Esses capacetes, frequentemente adornados com padrões elaborados, mostravam a riqueza e a sofisticação da sociedade romana. Portanto, da próxima vez que você pensar em guerreiros antigos, lembre-se de que às vezes as maiores batalhas acontecem na mente. Você sabia que os piratas acreditavam que brincos melhoravam a visão? Essa ideia curiosa estava ligada ao seu estilo de vida aventureiro. Muitos piratas usavam brincos, acreditando que esses acessórios brilhantes podiam aprimorar sua visão, algo crucial para encontrar tesouros e inimigos no mar aberto. Além de melhorar a visão, os brincos também eram adornos coloridos de terras distantes, mostrando as viagens que os piratas faziam. Cada peça contava uma história, conectando-os a lugares exóticos que saqueavam ou comercializavam. Curiosamente, havia também a crença de que os metais preciosos desses brincos protegiam contra o enjoo do mar e afogamentos. Em meio à vida dura no mar, enfrentando tempestades e águas imprevisíveis, essas ideias provavelmente traziam um senso de conforto e esperança. Esses ferozes marinheiros, com suas características vendas nos olhos e roupas coloridas, também valorizavam o poder das joias, misturando superstições com estilo. Então, da próxima vez que você ver um pirata em um filme, lembre-se de que esses brincos significavam mais do que apenas estética. Eles eram símbolos de aventuras e resistência. Você não vai acreditar nessa reviravolta chocante no julgamento de Ceausescu. Durante o dramático processo contra o ex-ditador romeno Nicolae Ceausescu e sua esposa Helena, reinou uma confusão no tribunal quando seus próprios advogados inesperadamente se voltaram contra eles. Em vez de defender o casal, os advogados se juntaram aos promotores, o que surpreendeu muitos observadores. Essa traição adicionou uma atmosfera de urgência e desespero ao julgamento, que ocorreu após a revolução que derrubou o regime brutal de Ceausescu. O processo terminou com uma rápida condenação. Ceausescu e Helena foram sentenciados a fuzilamento. Em uma reviravolta assustadora, a execução aconteceu tão rapidamente que as emissoras presentes para registrar o julgamento não conseguiram captar os últimos momentos. Essa justiça rápida não apenas pôs fim à tirania, mas também se tornou um lembrete vívido da luta pelo poder na recente história da Romênia. Acredite ou não, Krampus é um monstro festivo. Essa figura assustadora ganha vida durante o desfile de Krampus na Áustria e na Alemanha, onde encanta e assusta as pessoas há séculos. Krampus, frequentemente retratado como uma figura demoníaca com chifres, é visto como o castigador das crianças travessas, enquanto São Nicolau recompensa as que se comportam bem. O desfile é um espetáculo emocionante, com pessoas vestidas em elaborados trajes de Krampus, com sinos e correntes que tilintam de forma sinistra enquanto marcham pelas ruas. Os espectadores assistem com admiração e às vezes com medo, enquanto as figuras de Krampus os perseguem, criando uma atmosfera vibrante e envolvente. Esta celebração festiva não só lembra as crianças da importância de se comportar, mas também conecta as comunidades modernas ao seu rico patrimônio folclórico.
Você tem coragem suficiente para encontrar grampos? Acredite ou não, sua conta final pode te surpreender. No Zewa, muitas lojas mostram os preços sem incluir o imposto sobre vendas, que pode variar bastante de estado para estado. Isso significa que, ao pegar aquele gadget incrível ou um lanche saboroso, o preço pode parecer razoável, mas o total na caixa pode ser bem diferente. Por exemplo, na Califórnia, o imposto sobre vendas pode ultrapassar 10%, enquanto em New Hampshire é de 0%. Essa diferença pode levar a momentos inesperados, quando os compradores percebem que precisam pagar mais do que planejavam. Por que as lojas fazem isso? É uma forma de manter os preços mais baixos nas prateleiras e tornar os produtos mais atraentes. No entanto, lembrar do imposto sobre vendas é uma estratégia inteligente ao comprar. Então, da próxima vez que você estiver em uma loja, verifique se o preço é realmente aquele ou se um total inesperado está se aproximando de você. O que realmente impulsiona os mistérios de Hollywood? Em 1976, durante as filmagens de O Homem de 6 milhões de dólares, ocorreu um incidente inesperado. Um membro da equipe quebrou acidentalmente o que pensava ser o braço de um manequim. Para sua surpresa, era o corpo de Elmer McCurdy, um criminoso esquecido do início dos anos 1900. O corpo de McCurdy estava mumificado e havia sido exibido em feiras antes de parar na indústria do cinema, acabando no set de filmagem. Essa reviravolta estranha despertou um novo interesse por sua vida e trágico destino. A descoberta gerou debates sobre como tratamos os falecidos e seu legado. Finalmente, em 1977, McCurdy foi enterrado com o devido respeito, marcando o fim de uma jornada estranha que começou com sua morte prematura em um tiroteio. Quem poderia imaginar que um simples erro durante as filmagens poderia revelar uma história tão macabra? Em uma reviravolta incrível, Terry Horton comprou acidentalmente um quadro em uma loja de segunda mão, que mais tarde foi reconhecido como uma valiosa obra de Jackson Pollock. Essa descoberta surpreendente transformou um item comum em um verdadeiro tesouro, avaliado em 50 milhões de dólares. Horton adquiriu a pintura em 2000, pensando que era apenas uma peça interessante para sua casa. Depois, especialistas confirmaram sua autenticidade, tornando-a uma das descobertas mais significativas no mundo da arte nos últimos tempos. No entanto, a história toma um rumo trágico. Horton faleceu sem conseguir vender a obra. Seu caminho reflete o mundo imprevisível da arte e do valor, onde um item comprado por poucos dólares pode ter um preço exorbitante. Hoje, o quadro continua a ser objeto de discussões e controvérsias, inspirando conversas sobre autenticidade, mercado de arte e o que realmente torna a arte valiosa. O que acontecerá com essa obra-prima agora? Haverá um novo proprietário disposto a pagar seu verdadeiro valor? Sim, podem. Conheça o Lyra, um artista emplumado incrível da Austrália. Ele é famoso por sua habilidade única de imitar diversos sons, incluindo vozes de outras aves, cliques de câmeras e o ronco de motosserras. Essa impressionante capacidade ajuda na comunicação entre eles e na atração de parceiros, mostrando as incríveis habilidades vocais dos animais. Imagine que você está caminhando pela floresta e, de repente, ouve o barulho de uma motosserra, mas na verdade é um Lyra exibindo seus talentos. Suas canções e sons complexos não são apenas ruídos aleatórios. Essas aves aprendem cuidadosamente os sons do seu ambiente e os incorporam ao seu repertório. A abordagem criativa do Lyra destaca o quão inteligentes e adaptáveis os animais podem ser, despertando curiosidade sobre o que mais está escondido na sinfonia da natureza. Você pode achar que a luz solar é amarela, mas na verdade ela é branca pura. O Sol emite luz em todo o espectro, criando essa luz branca brilhante. No entanto, quando a luz solar passa pela atmosfera da Terra, ela colide com pequenas partículas e moléculas. Esse efeito de dispersão é mais forte para a luz azul, que tem um comprimento de onda mais curto, fazendo com que o céu pareça azul e a luz solar mais amarelada quando chega até nós. Se você pudesse ver a luz solar do espaço, notaria que ela é deslumbrantemente branca, livre da influência atmosférica que distorce nossa visão da superfície. Então, sempre que você aproveitar um dia ensolarado, lembre-se de que as cores vibrantes que vemos são moldadas pela nossa atmosfera, tornando o Sol mais quente e atraente do que realmente é. O que você acha que mais a nossa atmosfera faz com a luz solar? Você ficará surpreso com a origem da palavra caixa. Este termo comum tem uma história fascinante que remonta ao início do século XVI. Originalmente, caixa não se referia a pequenos compartimentos em móveis que se abrem e fecham.
Em vez disso, designava a ação de retirar algo, especialmente dinheiro de um recipiente. Imagine uma época em que o dinheiro era guardado com segurança e a pessoa que o retirava do caixa era chamada de caixa. Somente no século XVII, o significado mudou para o substantivo que conhecemos hoje, descrevendo esses práticos compartimentos em nossas mesas e cômodas. Essa evolução da linguagem mostra como nossas palavras podem se transformar à medida que a sociedade muda. Então, da próxima vez que você abrir uma caixa, lembre-se de que está se conectando a uma história que antes se concentrava na ação de retirar algo, e não no móvel em si. E se eu disser que compartilhar vídeos pode despertar a curiosidade? Quando você encontra um vídeo interessante sobre ciência, história ou natureza, pode compartilhá-lo com amigos e abrir um mundo de descobertas. Por exemplo, se seus amigos gostam do espaço, ao enviar um vídeo empolgante sobre o último rover em Marte, você pode gerar horas de discussões e aprendizado. Conversar com amigos dessa forma não só aprofunda a compreensão deles, mas também torna o processo mais divertido. Quando todos assistem e discutem juntos, surgem diferentes pontos de vista, ajudando cada um a refletir mais sobre o tema. E a melhor parte? Compartilhar o link pelas redes sociais ou aplicativos de mensagens é muito fácil. Então, da próxima vez que você encontrar um vídeo fascinante, pense em como pode compartilhar essa faísca de curiosidade com os outros. Afinal, aprender se torna ainda mais divertido quando é uma aventura em grupo. Muitos não sabem, mas os lêmures têm caudas únicas. O lêmure de cauda anelada, que vive em Madagascar, é famoso pela sua cauda preta e branca. Essa cauda não é apenas para enfeitar, ela desempenha um papel importante na comunicação desses seres sociais. Nas florestas densas de Madagascar, onde a visibilidade pode ser limitada, os lêmures usam suas caudas como ferramentas de sinalização. Levantando as caudas bem alto, eles conseguem enviar mensagens para outros lêmures, alertando sobre perigos ou ajudando a se manterem conectados enquanto procuram comida. Imagine um grupo de lêmures pulando de árvore em árvore, com suas caudas balançando como bandeiras, expressando alegria ou cautela. Essa exibição vibrante das caudas adiciona charme a esses adoráveis primatas e destaca suas interações sociais complexas. Quando os lêmures de cauda anelada se movem em seu lar verde, suas caudas nos lembram de como os animais se adaptam lindamente ao seu ambiente e se comunicam entre si. Quais outras características incríveis dos animais estão esperando para serem descobertas? Durante as gravações de Rocky IV, ocorreu um incidente inesperado. Sylvester Stallone, que interpretou o lendário boxeador Rocky Balboa, sofreu um infarto. Não foi um infarto comum, aconteceu devido a uma lesão causada por seu colega de cena, Dolph Lundgren, que fez o poderoso Ivan Drago. A cena que estavam filmando era intensa, e Lundgren acidentalmente deu um golpe que causou sérios danos. Após o incidente, Stallone passou 9 dias na UTI se recuperando. Apesar disso, ele mostrou uma incrível determinação e voltou para terminar o filme. Esse caso destaca as exigências físicas dos filmes de ação e os riscos inesperados que os atores enfrentam durante as acrobacias e cenas de luta. A determinação de Stallone não apenas demonstrou sua dedicação, mas também chamou a atenção para a importância das medidas de segurança nas filmagens. Então, da próxima vez que você assistir Rocky IV, lembre-se dessa incrível história dos bastidores. Um fato incrível sobre a história do beisebol. A partida mais longa da história do beisebol aconteceu em 1981 entre duas equipes da Liga Menor, Pawtucket Red Sox e Rochester Red Wings. Esse jogo inesquecível durou impressionantes 33 entradas, totalizando 8 horas e 25 minutos. O que o torna ainda mais notável é que a partida foi interrompida à noite e jogadores e torcedores tiveram que fazer uma pausa e voltar no dia seguinte para continuar. Imagine como é ficar nas arquibancadas por tanto tempo, assistindo a cada arremesso e rebatida. O jogo foi cheio de tensão, com ambas as equipes lutando pela vitória, mostrando resistência e determinação. No final, os Pawtucket Red Sox venceram, mas não foi apenas o resultado final que entrou para a história. Foi a resistência e a paixão que tornaram esse jogo, maratona, um momento lendário na história do beisebol. Você consegue acreditar em quanto tempo eles jogaram? Os vales secos de McMurdo são frequentemente considerados um dos lugares mais secos do planeta, pois não chove aqui há mais de 2 milhões de anos. Esse fato surpreendente cria condições extremamente severas, resultando em quase nenhuma vida microbiana.
Em um ambiente tão extremo, a paisagem se assemelha ao que se poderia esperar ver em outro planeta, o que leva os cientistas a estudá-la. Eles acreditam que entender esse ambiente árido pode nos ajudar a aprender mais sobre a vida fora da Terra. Por exemplo, o solo único e as características geológicas dos vales secos oferecem insights sobre como a vida pode se adaptar a uma umidade extremamente baixa em outras partes do sistema solar. Os pesquisadores também buscam pistas sobre a própria história da Terra ao estudar o gelo antigo e os sedimentos do vale. Essa interação fascinante entre a ciência da Terra e a astrobiologia mostra o quanto nossa compreensão da vida na Terra está interligada com as possibilidades de vida no espaço. Não é incrível pensar nos segredos que os vales secos de McMurdo guardam? Imagine viver com 2.000 aranhas marrom. Uma família no Surrey conseguiu conviver com essas criaturas assustadoras por 6 meses, capturando impressionantes 2.055 aranhas durante suas caçadas noturnas. Embora muitos temam o veneno da aranha marrom, conhecida por sua mordida dolorosa, a experiência dessa família traz uma reviravolta inesperada. Apesar de estarem cercados por milhares dessas aranhas, nunca foram mordidos, o que pode indicar que essas aranhas não são tão perigosas quanto se pensa. As aranhas marrom costumam morder apenas se provocadas ou ameaçadas, preferindo fugir das pessoas. A história dessa família desafia nossas ideias sobre o perigo na natureza e nos lembra que nem toda criatura assustadora representa uma ameaça séria. Em vez de chamar o serviço de controle de pragas, eles optaram por uma abordagem aventureira, estabelecendo uma conexão única com seus vizinhos peludos. Então, talvez essas aranhas tão conhecidas mereçam uma segunda chance em nossa percepção como vizinhos inofensivos? E se eu disser que os trabalhadores da Amazon correm maratonas todos os dias? Nos armazéns da Amazon, os funcionários estão sempre em movimento. Alguns percorrem até 17 km por turno. Isso é quase a distância de uma maratona, tudo dentro de um dia de trabalho intenso. Os trabalhadores precisam pegar pacotes a cada 33 segundos, o que não deixa tempo para descanso. Essa atividade física intensa não só destaca as exigências do trabalho, mas também revela o ambiente dinâmico da logística moderna. Imagine-se correndo por um enorme armazém, escaneando produtos e garantindo entregas pontuais. Embora isso ajude os trabalhadores a se manterem em forma, também levanta questões sobre a tensão física e o estresse mental associados a essas altas exigências. Como esses atletas do armazém lidam com a resistência dia após dia? A realidade é que sua busca por eficiência é impressionante, mas e a saúde e o bem-estar deles? Você sabia que um carvalho adulto pode produzir cerca de 10 milhões de bolotas durante sua vida? Isso mesmo. Dependendo das condições climáticas e do solo, essas árvores incríveis podem soltar milhares de bolotas a cada ano na época de frutificação. Essas pequenas sementes são essenciais para a vida selvagem, servindo de alimento para esquilos e várias espécies de pássaros. A abundância de bolotas não só alimenta esses animais, mas também ajuda na regeneração natural das florestas de carvalho. Isso significa que, mesmo diante de desafios como a predação e a competição com outras plantas, os carvalhos têm uma chance de sobreviver. Então, da próxima vez que você ver um carvalho, lembre-se de que ele não está apenas parado, ele está trabalhando duro pelo bem do ecossistema. Quem diria que um gigante tão alto poderia ser tão generoso? Difícil de acreditar, mas Pizarro encontrou um destino chocante. Francisco Pizarro, o infame conquistador espanhol que derrubou um vasto império inca, enfrentou um destino dramático em 1541. Após muitos anos de exploração e conquistas, seu poder se tornou uma espada de 2 gumes. A tensão aumentava entre seus próprios apoiadores, especialmente entre aliados insatisfeitos que se sentiam excluídos ou oprimidos por seu controle. Esse conflito interno explodiu quando uma facção rival, descontentes com o governo cada vez mais autoritário de Pizarro, tramou uma conspiração contra ele. Como resultado da conspiração, que ocorreu no coração de Lima, ele foi assassinado, marcando uma reviravolta dramática na história. A morte de Pizarro não apenas pôs fim à sua carreira tumultuada, mas também gerou mais instabilidade no Peru, mostrando como os destinos podem mudar rapidamente no mundo do poder e das ambições. Seu legado é um testemunho das complexidades da liderança, traição e busca por domínio no novo mundo. O que você acha que eram os riscos enfrentados pelos conquistadores? Você sabia que a Disneylândia mudou para sempre os parques temáticos?
Inaugurada em 17 de julho de 1955, em Anaheim, Califórnia, a Disneylândia foi o primeiro parque temático criado pela Walt Disney. Walt Disney teve a ideia de unir entretenimento e narrativa de uma forma nunca vista antes, e ele conseguiu. A Disneylândia estabeleceu um novo padrão para os parques de diversão, criando uma atmosfera imersiva onde os visitantes se sentiam parte de suas histórias favoritas da Disney. Cada atração foi cuidadosamente planejada, com personagens amados e uma decoração detalhada que despertava a imaginação. Essa ideia revolucionária não apenas atraiu visitantes, mas também influenciou o design de parques temáticos ao redor do mundo. O sucesso da Disneylândia abriu caminho para o império dos parques temáticos da Disney, levando à criação de novos parques em diferentes locais, incluindo o Disney World na Flórida e parques em Tóquio, Paris e outras cidades. Hoje, a Disneylândia continua sendo um símbolo de criatividade e diversão, atraindo milhões de pessoas que buscam um pouco de magia em suas vidas. Por que o logo da FedEx é considerado tão inovador? Este design inteligente ganhou vários prêmios e é reconhecido como um dos logos mais inovadores da história do branding. Criado em 1994, o logo da FedEx incorpora habilidosamente uma seta no espaço branco entre as letras E e X. Essa seta oculta simboliza velocidade e precisão, refletindo o compromisso da FedEx com a logística global impecável. O logo se destaca não apenas pela sua simplicidade, mas também pela capacidade de transmitir os valores principais da marca, à primeira vista, tornando-o memorável e eficaz. É surpreendente como um pequeno detalhe de design pode ter um grande impacto. Com o passar dos anos, o logo se tornou uma parte notável da cultura pop, e é frequentemente mencionado em discussões sobre bom design em branding. Este icônico logo nos lembra que, às vezes, menos é mais quando se trata de transmitir uma mensagem poderosa. Vamos descobrir a verdade sobre o sono das formigas. Você sabia que as formigas têm sua própria forma de descansar? Em média, esses pequenos seres dormem quase 4 horas e 50 minutos por dia, mas não é como o sono confortável que conhecemos. As formigas cochilam por curtos períodos, muitas vezes apenas 1 minuto. Isso significa que estão sempre em movimento e atentas, prontas para cuidar de sua colônia ocupada. Você pode pensar que, com cochilos tão rápidos, elas estão sempre cansadas. No entanto, esse modo único de dormir permite que fiquem alertas a qualquer ameaça e respondam rapidamente às necessidades de sua rainha e companheiros. Cada espécie de formiga tem seus próprios hábitos, mas muitas compartilham essa característica fascinante. Então, da próxima vez que você ver uma formiga correndo para algum lugar, lembre-se, ela pode ter acabado de acordar de um cochilo curto. Você pode se surpreender com Anna V. Coates. Isso é realmente um testemunho de sua carreira excepcional. Coates mostrou uma incrível flexibilidade ao longo de sua longa trajetória na indústria do cinema, onde trabalhou em tudo, desde grandes épicos históricos até histórias românticas contemporâneas. Mesmo aos 80 anos, ela continuou ativa e cheia de energia em seu trabalho, demonstrando uma paixão rara pela produção cinematográfica, algo que muitos desejam. Sua vida é um lembrete inspirador de que a idade não deve definir nossas habilidades ou paixões. Coates não só ganhou um Oscar, mas também deixou um legado impressionante que abrange diferentes gêneros e gerações. Como essa lendária montadora conseguiu se manter relevante e influente em uma indústria em constante mudança por tanto tempo?